Olá, pessoal, tudo bem? Sou Diana Castro, sou counsel da prática tributária aqui do Rio de Janeiro. E hoje, junto com os meus colegas Rafael Furtado e Paulo Passos, nós vamos discutir sobre a transição energética, os desafios tributários a ela inerentes e, principalmente, aspectos tributários das operações com hidrogênio verde no Brasil. Então, vamos lá. Então, qual é o nosso objetivo hoje? A gente vai discutir conceito, objetivos e investimentos relacionados à transição energética, especificamente em relação ao hidrogênio verde, como o hidrogênio verde é utilizado, como ele é obtido, outros tipos de hidrogênio, como está o cenário brasileiro, quais são os aspectos tributários a ele inerentes, e principalmente em relação ao marco regulatório que foi recentemente aprovado no Congresso Nacional. Por fim, vamos discutir a reforma tributária e os impactos e repercussões da Emenda Constitucional 132 de 2023 e o PLP 68 de 2024, que até a data, né, de publicação aqui da nossa apresentação, foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi enviado para análise do Senado Federal. Bom, o que é a transição energética? Transição energética, de uma forma muito simples, é uma mudança na forma como a gente produz e consome energia. E por quê? Tem se falado tanto, né, de transição energética. Na verdade, é uma questão de sobrevivência da humanidade e também uma questão de segurança energética. Então, com a guerra Rússia-Ucrânia, o mundo passou por uma crise de desabastecimento e uma dependência muito grande dos combustíveis fósseis, e surge uma necessidade de transição para um modelo menos dependente desses combustíveis e mais dependente de energias de fontes renováveis, também com o objetivo de um ecossistema sustentável, com uma emissão muito reduzida ou até inexistente de gases de efeito estufa. E também por que isso? Porque a gente tem visto um aquecimento global exponencial e o objetivo, inclusive acordado na época do Acordo de Paris, em 2015, foi que esse aquecimento global ele não alcançasse 2,7 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Então, o objetivo é impedir que ele alcance esse número e limitar esse aquecimento a, no máximo, 1,5 grau até 2100. E como que a gente pode alcançar isso, né? Então, é isso que a gente vai ver agora. A gente tem vários países investindo muito em transição energética. O país que mais investiu em 2023 foi a China. Em segundo lugar, os Estados Unidos. Em terceiro lugar, a Alemanha. O Brasil ainda ocupa uma posição muito tímida, né? Apesar de ser um país muito rico em fontes de energia renováveis. E em relação ao panorama, né, da transição energética, a gente vai discutir hoje várias formas de a gente alcançar essa transição, as energias renováveis que podem ser utilizadas, como a descarbonização também auxilia nesse processo de transição energética, como a digitalização também da economia pode acelerar e auxiliar esse processo de transição, e, em paralelo, as iniciativas legislativas que a gente tem aqui no país para regulamentar essa transição e incentivar os investimentos a ela relacionados. Então, traçando um panorama da matriz energética mundial, a gente tem uma dependência muito grande do petróleo e seus derivados e do carvão mineral. Mas no Brasil, a gente não tem essa dependência do carvão mineral, apesar de a gente ter uma matriz energética preponderantemente relacionada a petróleo, né, e derivados, a gente também tem uma fatia bem significativa de matriz relacionada a derivados da cana-de-açúcar, a energia hidráulica, gás natural. Em relação à matriz energética, então, comparando o Brasil com o restante do mundo, a gente vê que a gente tem uma matriz energética muito rica e variada, né? Então, no Brasil, a gente tem 55% de energia não renovável, mas em renovável a gente tem quase 50%, né? 44,8%.
Bom, pessoal, em relação à matriz elétrica mundial, a gente tem uma preponderância do carvão mineral como fonte, né, de energia elétrica, do gás natural e da energia hidráulica no restante do mundo. E no Brasil? No Brasil, a gente tem quase 62%, né, da nossa matriz elétrica relacionada à energia hidráulica. E um percentual também que vem crescendo bastante nos últimos anos é a energia eólica, que em 2022 alcançava quase 12% da nossa matriz elétrica. Então, comparando também a matriz energética, né, do Brasil e do restante do mundo, a gente tem 84,8% focado em energias renováveis, né, de fontes de energia renovável no Brasil, enquanto o restante do mundo ainda tem um percentual muito pequeno, né, de 15,2%. Então, o Brasil realmente é um país muito rico, muito diverso nas fontes de energia renováveis. Em relação aos projetos, né? Então, projetos de energia hidrelétrica, a gente tem 5 estados com uma preponderância desses projetos. A gente tem projetos no Brasil inteiro, mas alguns estados têm uma preponderância maior. E a gente tem Minas Gerais no topo, né, desses estados, com 262 projetos de energia hidrelétrica. Em relação à energia solar, a gente tem a região norte, nordeste e sudeste com a maior preponderância dos projetos. Minas Gerais também vem em primeiro lugar, com 936 projetos de energia solar. Em relação aos projetos de energia eólica, a gente tem norte, nordeste e no sul, e a Bahia com uma preponderância de 577 projetos. Uma das formas também da gente alcançar essa transição energética é utilizando combustíveis de fontes renováveis. E a gente tem essa preponderância também do biogás, que ele é gerado pela decomposição anaeróbica de resíduos orgânicos pela ação de bactérias. A sua produção tem duplicado nos últimos anos. A gente tem, através, né, do biogás, a gente consegue produzir o biometano, que ele é gerado por essa captura de carbono e tratamento do biogás, então retirando poeira, enxofre, umidade e o CO2. E ele tem crescido exponencialmente, o crescimento da produção tem sido 82% comparado com 2021. O biogás pode ser utilizado de diversas formas, então, quando injetado num gerador, ele pode ser utilizado na venda de energia elétrica, quando injetado numa caldeira, pode ser utilizado na venda de vapor. A purificação do biogás gera o biometano. Então, o biometano, ele também tem sido uma peça-chave nessa transição energética, assim como o hidrogênio verde, como a gente vai ver mais à frente. E ele tem uma composição química bem semelhante ao gás natural, né? Então, os equipamentos, eles não precisam ser substituídos ou adaptados, né, para a gente usar o biometano. De certa forma, ele pode, sim, substituir, ainda que parcialmente, o gás natural em diversas aplicações, né, como combustível na produção de fertilizantes, no gás canalizado. É interessante porque ele libera um CO2 em uma quantidade menor, né, do que os combustíveis fósseis. Então, além da gente ter um combustível mais limpo, a gente também está dando um tratamento adequado aos resíduos orgânicos, como os resíduos sólidos urbanos. Bom, agora eu vou passar para o Paulo e ele vai falar para vocês sobre a descarbonização. A descarbonização é o processo de redução de emissão de carbono na atmosfera, sendo ele ou pela redução ou pela captura desses gases de efeito estufa, né? E a gente trouxe aqui um dado muito interessante, que 90% do PIB global está comprometido com essas metas net zero que a gente viu há pouco. E um fator muito forte para a descarbonização são os créditos de carbono. Os créditos de carbono foram criados no Protocolo de Kyoto e eles são gerados por meio de projetos de redução ou remoção de CO2 da atmosfera. E um crédito de carbono corresponde a uma tonelada de gás de carbono removido ou reduzido da atmosfera. Aqui a gente trouxe uma comparação
das emissões de gás de carbono entre o Brasil e o mundo, a gente pode ver que o Brasil, a maior parte do gás de carbono emitido vem do desmatamento e da agropecuária, enquanto o mundo vem pela produção de energia. A gente pode ver que em comparação que o Brasil em desmatamento é 49%, junto com a agropecuária é mais 25%, enquanto o mundo é 18,4%, ou seja, não chega nem a um quarto, né, da emissão de gás de carbono. E aqui a gente trouxe os dois tipos de mercado de crédito de carbono, seria o primeiro mercado regulado e o segundo mercado voluntário. No mercado regulado, as empresas utilizam os créditos de carbono para atender as obrigações impostas por legislações ou acordos. E cada crédito de carbono ele é emitido de forma decrescente ao longo do tempo. Né? Os direitos de emissão eles são reduzidos de acordo com o tempo. E a gente trouxe aqui como exemplo que a meta do Brasil de redução de gases de efeito de estufa é de 48,4% até 2025 e 53,1% até 2030. E passando para o mercado voluntário, que são as aquisições desses créditos por parte de empresas ou outras entidades para cumprir compromissos climáticos que não estão sujeitos a essas obrigações legais de redução, que é essa a principal diferença entre o mercado regulado e voluntário. Né? O regulado, essas reduções elas são impostas por leis ou acordos, enquanto o voluntário elas são feitas de forma literalmente voluntária, né? Por isso o nome. O Brasil ele tem um potencial muito grande de gerar crédito de carbono, ele tem um potencial de gerar de 360 a 1.200 MT, milhões de toneladas, no caso, milhões de toneladas de gás de carbono em 2030, né? E aqui a gente trouxe uma representação de como seria o mercado regulado e o mercado voluntário, né? Que a gente pode ver as empresas eficientes na redução de emissões e as indústrias ineficientes. Em compensação, os créditos gerados pelo reflorestamento, no mercado regulado, no mercado voluntário, né? Outro ponto muito interessante que a gente trouxe, continuando a descarbonização e os créditos de carbono, é a iniciativa voluntária de integridade do mercado de carbono. Em 2023, essa iniciativa voluntária criou um código de conduta que orienta as empresas a adquirirem os créditos de carbono no mercado voluntário. O intuito desse código é tornar as indicadores climáticos mais confiáveis. Isso veio logo depois de uma queda de 4% do mercado voluntário em comparação a 2022, em 2021. Em 2022, o mercado caiu 4% em comparação a 2021. Isso se dá principalmente pelo maior investimento das empresas em equipamentos para compensar essas emissões. Em vez delas adquirirem crédito de carbono, elas estão visando a redução das emissões do gás de efeito de estufa. Também é importante notar que a oferta dos créditos aumentou somente 2% nesse período. Em continuação, a gente trouxe dois tipos de legislação que podem ser adotados no Brasil. A gente pegou como exemplo a Europa, certo? O primeiro seria o imposto sobre o carbono, onde, nesse caso, o governo estabeleceria um preço a pagar a cada tonelada de emissões de gás de efeito de estufa. Seria uma tributação em cima da quantidade de gás de efeito de estufa emitidos. Isso acontece na Europa, com o CAMP europeu. Os produtos importados pela União Europeia, eles pagam um CAMP com base nos gases de efeito de estufa dos seus países de origem. É como se fosse uma tarifa aduaneira. No Brasil, isso poderia ser instituído com forma de uma CID. E, recentemente, chegou a ter uma discussão se poderia ser utilizado como imposto seletivo, mas o imposto seletivo ele tem algumas limitações, onde tornaria meio complicado de estabelecer esse imposto sobre carbono via imposto seletivo. Então, o melhor seria pelo CID. E o outro tipo de tributação ou taxa que a gente poderia colocar seria o Cap and Trade. No modelo europeu, estabelece um limite de emissões de quantidade de licenças distribuídas pelas empresas, e as empresas que possuem uma capacidade de reduzir as suas emissões para um preço mais baixo, elas podem vender essas licenças que sobram, ou seja, as licenças excedentes, as outras empresas que enfrentam custos mais elevados podem adquirir
para que elas fiquem dentro dessas limitações, desse limite estabelecido pelo modelo europeu, né? E por isso seria o cap seria esse limite de emissões, e o trade seria as empresas que emitem com preço mais baixo, vendendo as licenças existentes para as empresas que enfrentam esses custos mais elevados. No Brasil, isso já existe, seria o RenovaBio, né? Isso já existe para biocombustíveis, combustíveis e biocombustíveis, os projetos de Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né? Que seriam os projetos que regulamentam o mercado de carbono, tanto regulado como voluntário. Outro ponto que é muito importante para a gente, pode ser utilizado para atingir essas metas de net zero, seria a digitalização. Esse ponto é um ponto que ainda está muito no começo, mas é algo que tem muito a crescer, é um mercado muito grande ainda, um mercado muito próspero, que seria as usinas, a gente trouxe aqui as usinas virtuais de energia, né? Também conhecidas como Virtual Power Plants, ou VPP, são redes interligadas e intercomunicativas, na qual a central comanda e toma umas decisões de acordo com alguns algoritmos que agrupam uma usina real. Como isso funcionaria? Teria uma central interligada entre várias fontes de emissão de geração de energia. Essa central estaria interligada com as redes, com as casas, indústrias, empresas de uma certa região, e essas casas, empresas, indústrias mandariam alguns dados para essa central. Essa central iria analisar esses dados e, por exemplo, 5 horas da tarde, a empresa XPTO vai receber uma quantidade de energia X, enquanto a empresa Petróleo SA vai receber 2X. Por quê? Porque esse programa, essa central, ela vai analisar os dados e vai ver qual empresa, naquele certo período de tempo, precisa de mais energia. Então, você fazer uma distribuição de energia mais inteligente. Não vai distribuir energia para uma certa área, por exemplo, onde não tem tanta demanda, enquanto uma área que tem mais demanda em um certo horário, em um certo pico de tempo, receberia essa energia em compensação. O principal benefício, primeiramente, seria legal ressaltar que esse mercado tem potencial de chegar a 3 bilhões de reais. É um mercado, como eu disse, ele está bem no começo e ele depende do sistema de distribuição atual. Ele não pode funcionar de forma isolada, certo? E alguns benefícios dele seria o equilíbrio na oferta e demanda, uma redução de custos de energia, como eu acabei de explicar, uma redução de emissões de gás carbono, principalmente porque esse sistema privilegiaria energias limpas e renováveis, enquanto energias mais poluentes, né, como, por exemplo, gás e petróleo, não seriam tão privilegiados. Né? A gente trouxe aqui como exemplo as VPPs da Tesla, uma no Texas, uma na Califórnia e uma no Porto Rico. Essa do Porto Rico, ela tem a projeção, o potencial de ser a maior usina virtual de energia do mundo. E, por fim, eu gostaria por fim aqui da minha parte, né, eu gostaria de falar algumas iniciativas legislativas que estão tramitando. Temos, primeiro, a MP e a MP 1205 e a Lei 14902. Essas, no caso, não estão tramitando, já estão em vigor. Estabelece o programa Mover. E temos algumas outras PLs muito interessantes, como a PL do Programa de Seleção de Energia, o potencial energético de áreas offshore, que antigamente era conhecido como a PL das eólicas offshore, a PL que regulamenta o mercado de carbono, a PL do projeto de combustível futuro. Todas essas PLs que estão aqui nesse slide, no nosso site vai ter uma descrição mais detalhada, explicando certinho como funciona, certo? Bom, hoje essa foi minha parte, e agora eu queria passar a palavra de novo para a Diana, para ela começar a falar sobre hidrogênio verde. Obrigada, Paulo. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre hidrogênio verde. Tem sido uma das grandes apostas para a transição energética. Aqui no Brasil, a gente tem alguns projetos em desenvolvimento que vão ser melhor abordados pelo Rafael, um pouco mais à frente. E como que a gente consegue obter o hidrogênio verde, né? Então, o hidrogênio verde nada mais é
do que o hidrogênio obtido por meio de um processo de eletrólise da água. Então, uma descarga de energia na molécula de água, e a gente tem essa separação dos átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio. O oxigênio é liberado para a atmosfera, o hidrogênio é capturado, e aí ele pode ter diversas formas de utilização, que a gente vai ver a seguir, mas é um combustível, é uma fonte de energia renovável, muito utilizada e é vista como a fonte energética do futuro, né, com uma previsão de que essa demanda global duplique até 2040. Então, para vocês terem uma ideia, em 2019 a gente tinha uma demanda de 71 milhões de toneladas de hidrogênio verde, e a previsão é que em 2040 essa demanda seja de 137 milhões de toneladas. Em 2070, 519 milhões de toneladas. Quais seriam também as formas, né, de utilização do hidrogênio verde? Diversas. Então, ele pode ser utilizado em veículos com motor a combustão interna, carros, motos, aeronaves. Pode ser utilizado para gerar eletricidade de turbogeradores, em veículos elétricos, para geração de calor, como uma matéria-prima na indústria do aço, metais, na indústria farmacêutica. Também pode ser utilizado para a produção de amônia verde. A amônia ela é formada por nitrogênio e hidrogênio, então esse hidrogênio produzido, né, a partir de fontes renováveis, ele é considerado hidrogênio verde, e a amônia, consequentemente, vai ser considerada uma amônia verde. Pode ser utilizada para a produção de fertilizantes, produtos de limpeza, plásticos. Então, é uma fonte de energia muito rica, muito diversa. Como a gente mencionou, o hidrogênio verde, ele é obtido através desse processo de eletrólise da água e separação, né, dos átomos de hidrogênio e de oxigênio. E a gente tem diversos tipos de hidrogênio. Então, a gente tem hidrogênio preto e marrom, eles são produzidos a partir da gaseificação do carvão. Então, ou carvão marrom, ou carvão preto. O hidrogênio cinza, que é obtido a partir do gás natural, então essa combustão do gás, né, ou do metano. Hidrogênio turquesa, produzido por essa divisão por calor do metano, sem gerar um CO2. O hidrogênio azul, que é obtido a partir da combustão do gás, com a captura desse carbono. Hidrogênio musgo, que é produzido a partir da biomassa, né, do biocombustível, pode ser com ou sem a captura, com utilização do carbono. Hidrogênio rosa, por meio da eletrólise da água, mas utilizando a eletricidade de usinas nucleares. E o hidrogênio branco, que é um hidrogênio geológico natural. Então, a gente tem diversos tipos de hidrogênio. Bom, qual é o nosso panorama em relação ao nosso cenário brasileiro do hidrogênio verde? A gente tem 30 bilhões de dólares em projetos de hidrogênio anunciados para o Brasil, diversos estados da nossa federação. O Brasil é um dos principais exportadores globais de hidrogênio até 2030. Tem um potencial para produzir quase 2 gigatoneladas de hidrogênio por ano. Então, a nossa estratégia é acelerar essa economia do hidrogênio verde e tornar esse mercado mais competitivo no país, para prover uma alternativa, né, para setores de difícil abatimento, né, de emissões no Brasil e no mercado global. Então, nosso país tem um potencial muito significativo para capitanear esses projetos, né, de hidrogênio verde. E agora eu vou passar para o Rafael, e ele vai falar dos aspectos regulatórios, da legislação, do marco legal do hidrogênio verde. Tá ótimo, obrigado, Diana. Bom, já que falamos agora bastante já de como funciona o hidrogênio verde, quais perspectivas para o Brasil, falar um pouco agora da parte jurídica, regulatória e também como isso vai dialogar com a parte tributária. Então, há um plano nacional de hidrogênio que envolve diversos ministérios, tem um plano trienal, certamente isso vai continuar ao longo dos próximos anos, e já tem várias prioridades, tá? E entre elas, o que se destaca é justamente investimentos em P&D, e isso evidencia que o governo não quer que o Brasil seja um mero exportador de hidrogênio verde, que ele exporte toda a sua produção para a Europa, para os demais países. O que o governo pretende, que ele tem discutido bastante com os players do setor, é que o hidrogênio verde também precisa ser utilizado para descarbonizar
a indústria brasileira. E isso vai ser um ponto central quando a gente for analisar os aspectos tributários. Basicamente, tem dois principais ministérios envolvidos, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, que tem um foco muito forte com essa discussão sobre ciência, tecnologia, sobre inovação, e também, naturalmente, o Ministério de Minas e Energia, que vai, por ser hidrogênio uma fonte renovável de energia, as determinações do MME também são muito relevantes. É claro que, sendo algo tão amplo que muda toda a cadeia de industrial brasileira, outros players, outros ministérios igualmente terão importância relevante. Então, quando a gente analisa os aspectos tributários de qualquer projeto, o que a gente costuma fazer é analisar duas questões principais. A primeira, como ficaria o CAPEX, quais são os tributos incidentes sobre os equipamentos e serviços necessários para fazer aquele produto, para fazer aquele projeto. E o segundo é como é a tributação em si do projeto, como eu vou tributar os produtos que eu vou vender ou os serviços que eu vou prestar. A gente olha nisso de forma conjunta porque eles se relacionam. A depender de como é a comercialização, você pode ou não ter um efeito tributário positivo ou negativo sobre o CAPEX. Então, por exemplo, no projeto de hidrogênio verde, os três principais aspectos que a gente analisaria seriam isso. Os equipamentos que eu vou importar, especialmente o eletrolisador, ele vai estar sujeito a diversos tributos sobre importação, se não tiver nenhum benefício tributário. Também serviços estrangeiros que eu vou contratar para auxiliar na obra, nos aspectos técnicos, também estariam sujeitos a uma altíssima carga tributária. E também, futuramente, a comercialização do hidrogênio verde no mercado interno, ela estaria sujeita ao ICMS e não haveria IPI, porque essa NCM do hidrogênio verde tem uma alíquota zero reduzida. Então, isso seria um cenário base se eu fosse considerar um projeto de hidrogênio verde sem nenhum efeito tributário. No entanto, pela importância econômica que a gente está vendo do hidrogênio verde, há uma série de incentivos fiscais já previstos em legislação, alguns pendentes de regulamentação, mas que a gente já consegue ter uma ideia de como que a gente consegue otimizar a carga tributária do projeto. Então, eu vou dividir a apresentação aqui em duas espécies de incentivos fiscais. O primeiro são os incentivos fiscais estaduais, especialmente o ICMS. O ICMS, a gente tem que lembrar o seguinte: quando uma empresa quando ela exporta uma mercadoria, exporta um produto ou exporta um serviço que é sujeito a ICMS, não haverá incidência de ICMS para o exportador. A Constituição garante que não tem essa incidência de ICMS. Então, em qualquer projeto que eu fosse produzir para já exportar hidrogênio verde, seja na forma de amônia, seja na forma do próprio hidrogênio, eu não teria ICMS sobre essa venda. E o efeito de não ter ICMS sobre essa venda é que eu poderia acumular créditos de ICMS, ficar com saldos credores de ICMS enormes sobre as máquinas, equipamentos, também sobre os insumos utilizados. Então, especialmente os estados que estão com projetos de hidrogênio verde visando a exportação, só que a gente tem visto no Nordeste, já tem incentivos fiscais dos estados que eles buscam evitar esse acúmulo de crédito do exportador. E é uma atitude muito inteligente para o Estado, porque se ele já vai exportar, não haverá arrecadação de ICMS. Então, quando ele evita que haja incidência de ICMS na aquisição de máquinas e de insumos, ele evita que o exportador fique com esse crédito, que no final ele teria que retornar. Então, tem, por exemplo, o Ceará, que já tem uns projetos anunciados mais avançados, por conta da zona de processamento de exportação, há incentivos fiscais para os projetos na ZPE Ceará, que não vai ter ICMS sobre a aquisição de máquinas e equipamentos que vão ser utilizados. Inclusive, isso inclui energia elétrica, que é um dos principais insumos para a produção do hidrogênio verde, e vai ter o diferimento. A energia, o ICMS da energia elétrica vai estar diferido. E quando eu exporto esse hidrogênio verde, o diferimento ele se transforma numa isenção fiscal definitiva, numa não incidência definitiva. Então, não tem o ICMS nessa cadeia voltada à exportação. Tem uma discussão grande se as zonas de processamento de exportação também possam vender parte da minha produção para o mercado doméstico. Tá? E aí, quando ocorre essa venda para o mercado doméstico, já há uma previsão no incentivo dos estados de que eu vou pagar o ICMS, tá? Então eu vou meio que, de certa forma, cancelar
esse diferimento que foi feito na entrada, pagar o ICMS e, eventualmente, tomar crédito. Então, o mecanismo ele é um pouco complexo, mas o efeito financeiro é esse. Assim, a parcela utilizada para exportação, ela não tem ICMS, então não gera esse acúmulo de crédito. A parcela que for destinada ao mercado interno, se tiver previsto essa venda para o mercado interno, e se for aprovada essa venda para o mercado interno na concessão da instalação do projeto na ZPE, você vai ter a incidência do tributo. E aí pode ou não ser recuperado, a depender de como utilizar a cadeia. A Bahia tem um incentivo fiscal também de forma similar, mas aí específico para a energia. Então, assim, o que a gente tem visto é que hoje o Ceará é o que tem incentivos fiscais mais em estágio, digamos assim, de mais avançado, mas existe uma tendência dos outros estados que querem incentivar projetos de hidrogênio verde conceder esses incentivos. Então, isso é relacionado ao ICMS. Vou falar agora sobre o PIS/COFINS, que é um tributo federal que estaria incidindo nas vendas dos equipamentos ou venda de energia para a produção de hidrogênio verde. E aqui é uma questão muito interessante que saiu na mídia essa semana, que no marco regulatório do Programa de Hidrogênio Verde, houve a concessão do incentivo fiscal chamado REHIDRO, tá? Que é um incentivo fiscal de PIS/COFINS, e pela própria forma que o REHIDRO ele está previsto na legislação, fica claro que ele teve uma certa inspiração no REID. Então, por isso que a gente falou REHIDRO, é como se REID para hidrogênio verde. Mas o único ponto em comum do REID e do REHIDRO é que ele é um mecanismo de desoneração do PIS/COFINS, porque é um mecanismo completamente diferente. O REID, eu não tenho requisitos específicos. Uma vez que eu enquadro o projeto no REID, já há imediatamente a não incidência, a desoneração do PIS/COFINS sobre o equipamento utilizado no projeto. O REID não. O REID tem duas exigências principais. A primeira é que há uma previsão na legislação que a própria concessão do REHIDRO ela vai estar vinculada a investimentos em P&D. E a segunda previsão é que ela vai estar vinculada a ter um pouco de conteúdo nacional no projeto. Esses dois requisitos, eles não estão no REID. Então, é muito diferente nesse aspecto do REID. Agora, o ponto que a gente tem que ficar de reflexão é o governo federal, buscando talvez incentivar a cadeia do hidrogênio verde, ele está fazendo isso com PIS/COFINS. Só que o PIS/COFINS já tem data para acabar. O PIS/COFINS, pela reforma tributária, que está em estágio final de aprovação no Congresso Nacional, ele só é cobrado até 2026. Em 2027 eu não tenho mais PIS/COFINS. Então, de certa forma, pelo que a gente tem visto, é um impacto muito limitado para os projetos de hidrogênio verde. Pegaria apenas essa fase inicial, entre 2024, 2025 e 2026, e não tem o incentivo. Mas ele funciona muito como uma sinalização do governo de que haverá novos incentivos, novas subvenções econômicas para o hidrogênio verde, só que aí feito na forma do CBS e do IBS. Então, é importante o REHIDRO ele tem sua importância nessa fase de transição da reforma tributária, 24, 25, 26, mas ele não é não é o benefício mais importante que a gente tem que analisar para o projeto, porque os projetos são grandes, demoram muitos anos e não vão ser mais nesse regime tributário, eles vão ser tributados já no novo regime após a reforma tributária. Então, é importante a gente continuar acompanhando todos os projetos de lei, justamente para ter certeza de como isso vai ser tratado. Mas a reforma tributária atual já tem alguma previsão de hidrogênio verde, que vai ser explicada agora pela Diana, então eu passo a palavra para a Diana. Obrigado. Obrigada, Rafael. Bom, pessoal, agora a gente está chegando na parte final da nossa apresentação. Final, mas não menos importante. Vamos discutir sobre a reforma tributária e o que vem sendo endereçado nas medidas legislativas que já foram adotadas. Bom, a gente tem a defesa do meio ambiente, né, como um dos princípios instituídos no nosso sistema tributário nacional, por meio da emenda constitucional 132, e a gente percebe que a emenda constitucional ela traz diversos dispositivos incentivando critérios de sustentabilidade ambiental, redução das emissões de carbono, inclusive prevendo a possibilidade de concessão de incentivos regionais, considerando esses critérios voltados para a sustentabilidade ambiental.
Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional vão priorizar projetos que prevejam essas ações de sustentabilidade e redução das emissões de carbono na atmosfera. Há previsão na emenda constitucional para regime fiscal favorecido do IBS e da CBS aos biocombustíveis, inclusive para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, ou seja, né, o hidrogênio verde, inferior à tributação sobre os combustíveis fósseis. Há incentivos fiscais exclusivamente aos veículos elétricos ou que usem biocombustíveis. E, além disso, a gente tem uma previsão na Constituição agora, né, de incidência do imposto seletivo sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, essa é uma pauta importante, né? Foi uma pauta bem importante para o nosso Constituinte derivado, a gente vê isso positivado na nossa Constituição, e agora a gente vai ver como isso tem sido endereçado no Congresso Nacional. Então, nós temos o projeto de lei complementar 68 de 2024, ele é de iniciativa da Câmara dos Deputados, foi recentemente aprovado na Câmara dos Deputados e atualmente ele aguarda apreciação no Senado Federal. E nesse texto que foi aprovado, o que a gente tem de previsão relacionada à transição energética e os combustíveis ou fontes de energia renováveis? A gente tem regime fiscal favorecido para biocombustíveis, para hidrogênio verde, para hidrogênio de baixa emissão de carbono. O carvão mineral foi incluído expressamente no rol de produtos prejudiciais ao meio ambiente. Os veículos elétricos, nesse texto final, né, do projeto de lei complementar aprovado na Câmara, eles foram incluídos no rol de incidência do imposto seletivo, mas há uma previsão de graduação dessas alíquotas conforme diversos requisitos, né, entre eles a emissão de dióxido de carbono, buscando uma eficiência, né, energético-ambiental, a reciclabilidade de materiais, a reciclabilidade veicular. Então, é bem interessante, assim, inclusive foi excluída, infelizmente foi excluída uma previsão específica de alíquota zero para veículos que atendessem critérios de sustentabilidade ambiental, mas com essa previsão de graduação de alíquotas, nada impede que tais veículos estejam, ao fim, sujeitos à alíquota zero do imposto seletivo. E, além disso, a gente também tem uma previsão no PLP 68 de suspensão do pagamento da CBS e do IBS em importações ou aquisições realizadas no mercado interno de matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, que sejam fornecidos a empresas autorizadas a operar nas zonas de processamento de exportação. Então, vai ser considerado como matéria-prima uma energia elétrica que seja adquirida por tais empresas, desde que o seu fornecimento seja destinado à produção industrial de uma energia limpa, inclusive na forma de hidrogênio e amônia verde. Então, é interessante que essa suspensão, na verdade, ela vai ser convertida numa alíquota zero após a efetivação da exportação. Bom, pessoal, foi um prazer discutir com vocês esse assunto. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, nossa equipe de tributário está à disposição para esclarecer quaisquer pontos e nos vemos no próximo encontro. Um abraço.